Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Motivo de alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez. Sou grato a Deus por essa oportunidade de mais uma vez falar das boas novas do Evangelho de Cristo, a qual todos nós temos como obrigação proclamar. E como eu sempre digo, eu subo aqui sempre com muito temor, pois sei da responsabilidade, sei que isso não é brincadeira, isso aqui não é para alimentar nosso ego, isso aqui não é para sermos vistos, mas é para trazer vida e vida com abundância, é para resgatar aqueles que estão em trevas, aqueles que vão se perdendo ao longo do caminho. E eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias em Romanos, capítulo 7, a partir do verso 14. Vamos ler 12 versículos para a nossa meditação. Romanos, capítulo 7, versículo de número 14. O texto a qual o Senhor colocou no coração para estar ministrando nessa noite. Nós vamos estar trabalhando aqui. Amém? Diz assim: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que a põe em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Amém? Feche os vossos olhos, vamos fazer uma oração. Pai amado, graças te damos, Senhor. Te damos graça pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo teu carinho, por tudo que tu és, Pai, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e quem irá fazer. Pai amado, aqui estou, meu Pai, diante do teu povo, da tua igreja, meu Pai, dos teus filhos. O Senhor vem me usar, meu Pai, como um canal de bênção, meu Deus. O teu Espírito Santo vem direcionar cada palavra que vem sair da minha boca, Pai. Não permita que eu venha, meu Pai, com a minha pequenez, Senhor, interferir naquilo que o Senhor tem para tratar conosco nessa noite. Mas que seja o Senhor, meu Pai, falando ao nosso ser. O Senhor vem estar, meu Pai, corrigindo, exortando, consolando, meu Pai, ensinando, Senhor, para que venhamos cada vez mais, Senhor, estar mais perto de Ti, ter uma fé avivada, verdadeira e sólida em Ti, Senhor. Tenha liberdade, meu Pai, de falar conosco, desde já eu te peço. Repreenda tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Que não venhamos, meu Pai, perder a atenção, mas que a nossa atenção venha estar voltada para o Senhor. Venhamos estar ligados em Ti, meu Pai, para aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite. E já te dou graças, Pai, pois tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável para nós. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar. Bom, irmãos, como eu já disse outras vezes,
A carta de Paulo aos Romanos foi uma carta que ele destinou aos crentes que estavam ali em Roma. Não foi uma igreja, não foi um conjunto de cristãos formado por nenhum dos apóstolos. Não foi Paulo que fundou a igreja em Roma, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi Mateus. Mas aquela igreja, ela surgiu, o que muitos vão dizer que foi depois de Atos, capítulo 2, depois daquele acontecimento que teve o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E havia ali muitos prosélitos convertidos ao judaísmo, havia também muitos judeus que vinham da diáspora, ou seja, aqueles judeus que saíram ali de Israel, depois das perseguições, foram para todo canto do mundo. E como nós sabemos, os judeus têm 3 rituais que eles precisam cumprir, e um deles é a festa de Pentecostes. Então eles têm que vir para estar ali em Jerusalém para cumprir a festa de Pentecostes, como também a festa da Cabanas, para poder cumprir esse rito que Deus deixou para como um estatuto perpétuo para os judeus. Então, no dia de Pentecostes, eles estavam ali, todos nós conhecemos o texto de Atos 2, em que vai dizer que depois que Jesus, quando estava sendo assunto ao céu, ele disse para que os discípulos ficassem ali reunidos em Jerusalém, orando até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles ficaram ali orando durante esses 10 dias, e quando chegou, cumprindo-se o dia de Pentecostes, quando eles estavam ali reunidos no cenáculo, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram tomados pelo Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas, e as pessoas que estavam ali em Jerusalém, eles começaram a entender as maravilhas que Deus fez, cada um na sua própria língua, porque Deus tinha dotado os discípulos para profetizar e para falar a respeito daquilo que ele tinha feito. Então, provavelmente, os criadores ou fundadores dessa igreja em Roma foi um judeu que estava ali, que se converteu ao cristianismo através do que aconteceu ali em Atos 2. E Paulo, ele vai dizer nessa carta que anseia muito conhecê-los, estar com eles, embora ele iria ter ido lá muitas vezes, mas foi impedido. Ele fala que conhece a fé deles, conhece o procedimento, quão dedicados eles são. E nessa carta a Romanos, Paulo sintetiza o que é a graça de Deus, de certa forma. Ele faz um resumo, e ele vem esclarecer ali de uma forma teológica, bem sintática, e vai dividir ali os agrupamentos, desde a redenção, a questão do pecado, da justificação, da graça de Deus. Então ele vai estabelecer isso dentro da carta aos Romanos. Tanto que para muitos estudiosos a carta aos Romanos é uma das cartas mais completas, é um dos livros mais completos que tem dentro do livro da Bíblia. Ali você vai tratar praticamente de quase todos os assuntos referentes à salvação dentro de Romanos. E quando chega no capítulo 3, Paulo vai falar com eles a respeito do pecado e da justiça. E no capítulo 3 de Romanos, Paulo vai dizer que não há nenhum justo sequer, não há ninguém que faça o bem, e que todos pecaram, e por causa disso, todos estavam destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. E que o salário desse pecado, a recompensa pelo homem ter pecado, nada mais era do que a morte. Ou seja, Paulo estava dizendo a todos os homens o salário que eles merecem receber, nada mais é do que a morte, porque todos pecaram. E ele vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, vai dizer Adão. Então, através de Adão, todos nós temos a raiz do pecado que vem passando de geração em geração até os dias atuais. Então, por isso que todos estavam destinados à morte, ensino na questão tanto física como espiritual, porque o salário do pecado é a morte. E por isso que ele vai dizer que todos desviaram, nenhum ficou sem se desviar. Todos andavam como ovelhas sem pastor, cada um ia de acordo com o seu próprio entendimento, buscando o seu próprio caminho. Ele diz isso citando o que Isaías disse. Então, quando Paulo vai falar a respeito do pecado, ele vai entrar e dizer para os romanos de uma forma bem sucinta. Dessa forma, então, já que todos pecaram, todos também carecem de alguém que viesse para remir esses pecados, para justificar esses pecados, para pagar essas dívidas, já que não há ninguém que faça o bem, já que não há ninguém que consiga trilhar caminhos retos. Aí ele vai começar a falar sobre a justificação. E ele vai dizer que se por um homem entrou o pecado no mundo, também por outro homem veio a graça. E não só a graça, mas a salvação. Ele vai dizer que por um homem abundou o
pecado, mas por esse outro homem superabundou a graça. Ou seja, o pecado ele foi até certo nível, mas através de Cristo a graça foi muito mais abundante, ela foi muito mais superior, ela foi muito maior do que o pecado de Adão. Então ele vai mostrar para os romanos que é um caminho a ser seguido. E mostrando a questão do pecado para os romanos, ele deixa bem claro que ao homem por si só não tem como ele se salvar. Ao homem por si só não tem como ele se justificar. Ao homem por si só não tem como ele chegar ao conselho, à sabedoria e buscar a Deus através da sua salvação. Não tem como. Porque o próprio Cristo vai dizer que ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. O próprio Cristo vai dizer que não é vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi a vós. Então é justamente isso, porque não depende totalmente de nós, porque se estivesse a salvação entregue em nossas mãos, nós não conseguiríamos tatear e olhar e decidir por ela. Por isso que Cristo veio. Aquilo que Deus ele estabeleceu em Gênesis, no capítulo 3, que da mulher nasceria um que esmagaria a serpente. Ou seja, um plano salvífico ele partiu do coração de Deus. Não foi do homem. E através disso, Paulo ele começa a sintetizar, e no capítulo 6, ele vai falar a respeito do pecado. Ele vai dizer: olha, vocês que assim como Cristo foram crucificados, morreram para o pecado, vocês não podem mais viver pecando. Não tem como mais vocês viverem uma vida de pecado, abundante no pecado, não. Porque assim no batismo vocês sepultaram o velho homem e ressurgiram com Cristo. Assim como Cristo também ele morreu e ele ressuscitou, ele já não está sujeito mais à morte. Porque ele venceu a morte, então nós também triunfamos com ele. Então não podemos mais viver uma vida regrada de pecado. Não podemos dizer, já que a graça ela superabundou no pecado, então nós vamos pecar mais para que a graça superabunde. Ele vai dizer, não podemos viver no pecado, mas nós temos que lutar contra ele. E Paulo vai dizer que nós éramos escravos do pecado. Ele vai dizer que a todo aquele a qual nós nos apresentamos como servos, ou seja, aquele que nós apresentamos como pecado, como escravos, nos tornamos servos deles. Se é o pecado, nos tornamos escravos do pecado. Agora, se é da graça, se nos tornamos escravos de Cristo, aí nós somos escravos do Senhor para a vida eterna. Então ele vai tratar isso. Quando chega no capítulo 7, tem algo que me impressiona de Paulo. Nós estamos falando de um homem que era fariseu, de um homem que foi discipulado, que foi ensinado por Gamaliel, de um homem que conhecia as Sagradas Escrituras, que sabia da Torá, e que o próprio Jesus deu testemunho para ele, falando para Ananias: vai até ele, porque ele é um vaso preparado por mim desde o ventre da sua mãe. Ou seja, antes mesmo de a mãe de Paulo dar à luz, antes mesmo de nascer, o próprio Deus já tinha determinado que ele iria ser um vaso de honra para levar o Evangelho aos judeus, aos gentios e aos reis. E nós vemos que, mesmo com todos esses requisitos, aqui no capítulo 7, Paulo vai falar a respeito de algo que acontece dentro dele, e não só dentro dele, mas dentro de nós. Ele vai falar a respeito de uma luta, a respeito de um dilema, a respeito de uma antítese que acontece ali, de uma controvérsia que acontece dentro de nós que servimos a Cristo. Que é que com a mente nós buscamos servir a Deus, mas com o nosso corpo, com a nossa carne, nós tendemos ao pecado. Ele vai dizer que o bem que ele quer fazer, isso ele não consegue fazer, mas o mal que ele não quer, esse ele faz, pois está diante dele. E isso me leva lá em Gênesis, no capítulo 4, quando o próprio Deus vai dizer a Caim a respeito do seu sacrifício ser aceito ou não. Ele vai dizer: olha, se fizer o bem não será aceito, porque o mal está aí à sua porta e jaz a você dominá-lo. Isso não é diferente para nós. As pessoas acham que pelo fato de você aceitar a Cristo, pelo fato de você reconhecer Cristo como seu Salvador, de você ingressar na fé cristã, essas coisas vão ficar para trás, de lado. Não. É uma luta a cada dia. Cada dia nós temos que lutar contra o pecado, cada dia nós temos que lutar contra os nossos desejos, cada dia nós temos que lutar contra aquilo que a nossa carne deseja e que ela quer, e ela nunca vai querer servir a Deus. E esse é o ponto falho. Eu lembro que antes, quando eu estava para casar, eu estava no escola dominical,
E muitas coisas a gente estava falando, eu falo, rapaz, namorar e servir a Deus não é fácil não, é difícil demais. É difícil e eu falo para você, não é para qualquer um não. Porque você entrar no casamento, querer casar, guardando a sua virgindade, não é fácil. Porque a sua carne quer que você caia. Mas com a sua mente você tem que estar firme em Cristo. E eu contando isso para um rapaz, ele falou, não, mas isso é coisa do inimigo. Eu falei, não. Deus estabeleceu o casamento, isso é coisa de Deus. Se eu estivesse desejando algo do mesmo sexo, aí seria inimigo. Mas pela mulher que eu quero estar do meu lado, isso é algo de Deus. Mas tudo tem um tempo determinado. E se eu fizer isso antes do tempo, eu vou queimar a largada, e aí já não é mais a questão espiritual, mas a minha carne me dominando. Então, eu preciso dominar. Por mais que seja algo que é agradável a Deus, um relacionamento monogâmico entre um homem e uma mulher, ali um casamento somente entre os dois, tudo tem o seu tempo determinado. Então é uma luta constante. Paulo ele vai tratar disso de uma forma muito sábia. Ele vai deixar bem claro nesse capítulo 7 que nós não temos que desejar a Cristo, nós precisamos de Cristo. Porque sem Cristo nós não vencemos a nossa carne. Sem Cristo nós não conseguimos lutar contra os nossos desejos. Sem Cristo nós não conseguimos lutar contra os nossos impulsos carnais. E o bom é que nós gostamos muitas das vezes de olhar para o outro e julgar. Mas a verdade nada mais é que, como Paulo disse lá no capítulo 3, não há ninguém que faça o bem. E quando nós olhamos para nós mesmos, existem pensamentos que nós pensamos que nós nos envergonhamos desses pensamentos. Existem atitudes que às vezes nós tomamos que nós nos envergonhamos dessas atitudes. Existem coisas que nós praticamos que nós olhamos para nós mesmos e falamos, nunca que eu imaginei que eu faria tal coisa. Mas isso é por causa do corpo do pecado. É o jugo que está sobre nós até a redenção na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, até a transformação. Por isso que Paulo vai dizer que a carne ela não pode reinar, não pode herdar o reino dos céus. É necessário a transformação do material em um corpo de glória. Porque isso está sujeito em nós. Depois de Adão, nós estamos com essa raiz de pecado. E o porquê que não é fácil? Porque as pessoas acham que depois que você aceita a graça, depois que você aceita a Cristo, vai virar uma maravilha, vai ser o mundo de Jeová. Não, fica pior. Porque quando você está sem conhecer a lei, quando você está sem conhecer a graça, sem conhecer Cristo, não interessa a decisão que você toma, tanto faz. Porque você não tem que agradar ninguém, você é servo do pecado. E ao pecado ele te domina. Mas quando você se apresenta a Cristo, para que Cristo venha ser o seu Senhor, aí as coisas mudam, porque você já não quer mais agradar a você quer agradar aquele que te chamou, e aquele que é seu Senhor. Aleluia. E agradar a Deus não é fácil. Porque o Evangelho nos limita de muitas coisas que para o mundo não tem nada a ver, mas que para nós é uma barreira que pode nos afastar do amor do nosso Deus. Porque Isaías vai dizer que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. O que faz separação entre Deus e homens é essas condutas que não agradam a Deus. Então por isso que para mim servir a Deus, eu preciso me encaixar nos critérios que Ele estabeleceu. Amós vai dizer sobre isso. Se não me engano, Amós mesmo. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não tem como. Como que eu posso andar com Deus agradando a minha carne? Como que eu posso andar de acordo com a minha carne e agradar a Deus? Não tem como. E isso é um dilema que está dentro de nós. Essa briga está dentro de nós. E a carne ela sai uma certa vantagem. Porque para fazer as coisas que agradam a carne é muito fácil. Se você liga a televisão, está exposto ali tudo aquilo que Deus não quer que você veja. Se você vai para as redes sociais, então as coisas estão expostas ali e te influenciando para que você caia. Se você vai para uma roda de amigos, uma faculdade, uma escola, um trabalho, a maioria das coisas que acontecem ali são coisas que não agradam a Deus. Então nós somos bombardeados a todo tempo por coisas que chamam a atenção da nossa carne, mas raramente para as coisas que chamam a atenção do Espírito.
Por isso que Paulo vai dizer que nós, porque temos a mente de Cristo, temos que nos ligar com as coisas que são dos céus, não com as coisas que são da terra. João vai dizer que aquele que quer ser amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. O que ele está dizendo? Aquele que quer andar de acordo com esse padrão, agradando a sua carne, você vai se tornar inimigo de Deus. Mas se você quiser andar de acordo com a vontade de Deus, aí você arruma outro inimigo, porque o mundo vai te odiar e o mundo será o seu inimigo. E isso é uma verdade clara que está explícita em todo o Novo Testamento, em que nós precisamos manter uma postura que venha agradar a Deus, para que venhamos ter um relacionamento com Ele de intimidade. Imagina você em um relacionamento, está eu e a minha esposa. Não tem como dar certo se eu não tiver a mesma visão que ela, e se ela não tiver a mesma visão que eu tenho. Hoje eu estava conversando da escola dominical para os jovens e falei a respeito de quando eu me converti. O meu desejo era ser missionário. Eu falei, eu quero ser missionário, eu tenho esse impulso de querer ser missionário. E quando eu estava para começar a namorar, uma das coisas que foi discutida em nós, eu falei, caso eu for para o campo, você vai deixar a sua família para ir comigo? Você está disposto a largar a sua família para ir fazer missões comigo? Pois eu tenho desejo de ser missionário. Ela falou, tenho. Eu falei, então aí nós já estamos alinhados. Então já vai dar certo. Mas aprove Deus que o meu chamado não é esse, é outro. Mas desde o princípio, antes mesmo de nos unirmos, nós tínhamos essa questão de sentar, conversar e alinhar os pensamentos. E assim também tem que ser a vida do cristão. Não tem como você chegar e querer servir a Deus de acordo somente com a sua vontade, não, porque a sua vontade, ela beira o mal. O provérbio vai dizer que tem caminhos que aos olhos dos homens, eles são bons, mas o fim deles são de morte. Vai dizer também quão enganoso é o coração do homem. Então, muitas vezes nós tomamos atitudes, pensamos em coisas que, ao nosso ver, são coisas boas, mas que aos olhos de Deus, elas são reprovadas. Elas são reprovadas. E se nós não ficarmos atentos com isso, nós caímos em dois extremos. Eu vou me entregar porque eu não tenho condições de dominar a minha carne. Afinal, eu carrego esse corpo do pecado. Então não adianta, e nós vamos cair naquilo que nós sido pregado. Você tem que cuidar do seu espírito, a sua carne já está condenada, a sua carne é a carne do pecado, então o que você faz na carne não interessa, você tem que cuidar do seu lado espiritual. Isso não é verdade, porque a partir do momento que Cristo morreu na cruz ali, Ele nos deu força, Ele nos deu conteúdo, Ele nos deu ferramenta para que venhamos vencer a cada dia a nossa carne, para que venhamos lutar contra a nossa carne, venhamos lutar contra os nossos desejos pecaminosos. Ele nos deu esse recurso. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 6, que não, porque como Cristo, assim como você desce o batismo e você ressurge, você sepultou o velho homem, agora você é nova criatura. Ele vai dizer, quando também em Coríntios, que as coisas velhas se passaram, esse tudo se fez novo. Então Deus nos deu condições de lutar contra essa carne. E o outro extremo é que as pessoas já querem ser espirituais demais e renegam esse pensamento que nós estamos sujeitos ao erro, que nós estamos sujeitos a cair, que nós estamos sujeitos a pecar. Não. Nós estamos presos nesse corpo, nós estamos presos às circunstâncias que esse corpo ele nos traz. Então não é porque aceitamos a Cristo que viramos super-heróis, não. Nós ainda estamos lutando, alcançando. Por isso que vai dizer que nós temos que buscar a santificação. E a santificação ela é um processo, não é algo instantâneo, não é um miojo que você faz com 3 minutos, não. É algo progressivo. E é dia após dia, dia após dia, dia após dia, para que nós venhamos vencer. E Deus nos deu muitas armas para que venhamos estar lutando contra isso. Se você for ler lá em Gálatas, Paulo vai falar a respeito disso. Se você for ler em Efésios, Paulo vai estar falando a respeito disso. E cabe a nós dominar os nossos impulsos e os nossos desejos. Só que as pessoas elas estão agora achando que o pecado não é real, que o que eu faço não interfere na minha vida.
e que isso é somente uma conversinha, mas não é. Cada atitude que nós tomamos no nosso dia a dia, ela interfere na nossa vida espiritual. Seja um programa que eu vejo, seja um vídeo que eu vejo, seja algo que está ali, isso interfere na minha vida espiritual, seja de uma forma benéfica ou seja de uma forma negativa. Isso interfere na minha vida espiritual. Eu tive um professor que ele falava que os nossos olhos são a janela da alma, e que as pessoas colocam a culpa no diabo daquilo que acontece conosco. Ele fala: olha, o diabo ele não tem poder sobre um crente, o diabo ele não tem poder sobre aquele que aceita a Cristo, mas os nossos olhos são a fenda que ele usa para adentrar ao nosso ser e começar a fazer problemas. Ele falou: olha para você ver, toda propaganda de cerveja tem que ter uma mulher seminua. Toda propaganda de cerveja tem que ter uma mulher seminua. E se você vai vendo aquilo, você já começa a assimilar uma coisa na outra. Se tem bebida, tem mulher. Se tem mulher, tem bebida. E isso é uma verdade. Ele fala: cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que passa no seu celular, porque aquilo, por mais que seja um relance, você tem uma memória fotográfica e aquilo fica. Aí você sai na rua, você vê a marca da cerveja, aí você já lembra daquela propaganda que passou. E é da mesma forma, você está ali no seu Instagram, você está ali no YouTube, você vê coisas que vão ser gatilhos, que a princípio não é pecado, mas se torna embaraço. E lembra lá de Hebreus capítulo 12, vai dizer que nós temos que fugir de todo pecado e de todo embaraço que nos rodeia. Porque o embaraço ele pode não ser pecado, mas ele vai atrapalhar a sua caminhada. Por isso que vai dizer que nós temos que correr com paciência. Se você estiver embaraçado, você não consegue correr, você não vai chegar no seu alvo. E tem muitas coisas que nós estamos tomando para nós, estamos esquecendo que nós carregamos um corpo do pecado e que essas coisas alimentam esse corpo do pecado. E por que nós não conseguimos mais manter uma comunhão fidedigna com Deus? Pelo fato de sermos tão bombardeados por essas coisas, estamos tendo elas como comum. Elas são comuns. É algo que não vai me afetar. É algo que não tem nada a ver. É algo que é só uma bobeirinha. Mas é assim que começa o câncer. O câncer ele não começa do tamanho de um limão. Não, ele começa com uma célula contaminada. E essa célula vai contaminando outra célula e contaminando outra célula. Na hora que a pessoa assusta, ela está na metástase. Já não tem mais jeito para ela. E o pecado é sutil. Ele é sutil. Porque quando nós olhamos lá em Gênesis, ele não chegou, a serpente não chegou na Eva e falou: não, tudo que Deus falou é mentira. Ele está te enganando, minha filha, de ser boba. Você vai acreditar nesse cara? Não chegou assim. Ele chegou colocando dúvida. Como é o que ele disse? Olha, mas não é bem assim. E foi aí que ele enganou Eva. E nós estamos passando por isso todos os nossos dias. As coisas estão depravadas da forma que estão. Porque quando começou como não tem nada a ver. Isso não é nada. E é dessa forma que casamentos são destruídos, famílias são destruídas e pessoas caem e não conseguem mais ter uma sua fé estabelecida. E essa guerra está dentro de nós. E nós temos que entender. E Paulo vai dizer que ela é incessante, é a todo tempo. E que para vencer é necessário nada mais nada menos do que ele buscar a incentivar o lado espiritual para vencer a carne. Aí eu te falo, o que é mais fácil? Passar 1h30 assistindo um filme ou passar 1h30 lendo a Bíblia? O que é mais fácil? Sair com os amigos para jogar uma bola durante 2 horas ou sair para evangelizar durante 2 horas? Veja que o peso é diferente. Porque as coisas que agradam a nossa carne, elas são mais fáceis e mais prazerosas do que aquelas que atraem o nosso espírito. E se nós não tivermos cuidado, nós não nos vemos que somos envolvidos por essas coisas e elas vão nos embaraçando de tal forma que quando nós queremos correr e caminhar a direção de Cristo, nós já não conseguimos, nos sentimos pesados. Não temos força para fazer tal coisa.
não conseguimos mais ajoelhar para orar, não conseguimos mais orar na hora que levantamos, porque o nosso dia a dia é muito corrido, e nós estamos embaraçados com todas essas coisas. E quando nós percebemos, nós vemos que o corpo do pecado está prevalecendo sobre a mente de Cristo. Que o corpo do pecado está sendo mais forte do que a mente de Cristo, quando deveria ser o contrário. Porque a sua mão, ela não mexe com a sua mente, você não dá o comando. E Paulo vai dizer isso a respeito da igreja, que a igreja, ela tem um cabeça, que é Cristo, e que ela deveria fazer aquilo que a cabeça manda. Nós estamos vendo que nós estamos caminhando por outros caminhos. No capítulo 8, eu quero ler com vocês aqui algo que é muito interessante. Que nada mais é do que a continuação do capítulo 7. Capítulo 8 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O que Paulo está dizendo aqui? Lembra que nós acabamos com uma pergunta de Paulo dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Esta é a resposta: Cristo. Cristo é que nos liberta de todo o pecado. Cristo que nos liberta da opressão do pecado. Cristo que nos liberta do domínio do pecado. Aí, João, nós lemos que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no versículo 36 vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é necessário essa comunhão, é necessário esse relacionamento, é necessário essa proximidade, para que nós venhamos conseguir filtrar todas essas coisas, saber aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Porque se não for por Ele essa libertação, nós não seremos libertos. Quantas pessoas que já não falaram: não, quando eu parar de fazer tal coisa, aí eu vou servir a Cristo. Quando eu parar de fazer outra coisa, aí eu vou servir. Quando eu largar os vícios. Ei! João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Nada. Se não for o Senhor para nos livrar de nós mesmos, nada podemos fazer. O inimigo não é poderoso o suficiente para te obrigar a fazer nada. Ele não é poderoso o suficiente para me obrigar a fazer nada. Mas Ele tem poder de me ofertar aquilo que a minha carne deseja, o pecado que a minha carne deseja. Ele não te obriga, mas Ele te oferta. Se você é casado, Ele envia uma pessoa para te tentar. Falar: está aí, ó. Caso um dia você esteja fraco, o pecado está à porta. São as artimanhas que Ele usa para nos fazer cair. São as artimanhas que Ele usa para nos fazer pecar. Ele não tem o poder de me obrigar a pecar. E se eu peco, Paulo vai dizer que nada mais é do que os desejos que estão na minha mente. Que ele vai dizer que é aqui que começa o pecado. Aqui começa a gerar o pecado. Você começa a pensar naquilo, você vê aquilo, começa a pensar naquilo, começa a desejar aquilo, até que enfim Tiago vai dizer que aí dá luz ao pecado e consegue o pecado, que é quando você realiza o ato, quando você realiza a ação. Então tudo começa na nossa mente, e é por isso que Paulo vai dizer que nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que buscar essa seriedade de ser igual a Cristo. Porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. E isso é uma realidade. Nós, por nós mesmos, não conseguiríamos refrear os nossos desejos carnais. Nós, por nós mesmos, não conseguiríamos lutar contra aquilo que não agrada a Deus. Mas aprove a Deus pelo seu Filho, Ele descer aqui e se sacrificar por nós, para dar direito a receber o Espírito Santo, e assim nós conseguimos lutar contra esses desejos. E é por isso que Paulo nos dá os conselhos:
Não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Onde não há contenda. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a armadura de Deus, buscar as armas de Deus, para resistir no dia mau, porque o dia mau ele chega para todos. Aleluia. Todos nós temos um dia mau. Todos nós temos um período em que nós não estamos bem espiritualmente. Todos nós somos atacados por momentos em que abala a nossa fé, a nossa estrutura. Eu falo que são poucas coisas que me afetam, que me batem. Uma das coisas que o inimigo sempre joga na minha mente e que eu tenho que me vigiar bastante é que eu sou inferior. Sempre eu fico pensando que eu sou inferior. E o único momento que eu chego e que eu falo, não, eu sou precioso, é quando eu estou na presença de Deus. Eu entendo. Aleluia, Deus. Aleluia. Aí eu vejo que por mais que para os outros eu possa não valer muitas coisas, para Deus eu sou bem valioso, porque Ele deu seu filho para morrer para mim ser um pecador. E a Bíblia vai dizer que não é com ouro corruptível nem coisas preciosas desse mundo que eu fui comprado, mas foi com sangue precioso do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E quando eu penso nisso, eu entendo que eu tenho valor. Mas o dia mau chega para todos. Ele chega para todos. Nós temos que entender que dentro de nós há essa guerra, que dentro de nós há essa luta, que dentro de nós ainda há uma raiz que precisa ser deixada. Agostinho ele vai dizer que ele falou, eu achei que o velho homem morreu no batismo, mas não, eu descobri que eu tenho que matar ele todos os dias. E é uma realidade. Todos os dias eu tenho que lutar contra o que eu quero. Todos os dias eu tenho que lutar contra os meus desejos. Todos os dias eu tenho que me policiar naquilo que eu vejo. Todos os dias eu tenho que me policiar naquilo que eu penso. Todos os dias eu tenho que me policiar naquilo que eu falo. Porque a nossa palavra como cristão, ela tem que ser temperada com sal. Ela tem que ser uma palavra branda. Porque a palavra branda, ela aplaca o furor. Mas a palavra áspera, ela suscita a ira. Então, quantas vezes que nós não vigiamos no calor da emoção, aquilo um atrito e tudo mais, e aquilo, ao invés de você soltar uma palavra branda, às vezes nós soltamos uma palavra que vai suscitar a ira. Porque isso está dentro de nós. Eu passo muito isso. Todos os dias eu tenho que ir na Pampulha buscar ou levar a esposa na faculdade. E parece que tem dia que os carros eles tiram para tentar matar a gente. É fechada atrás de fechada, é aquelas coisas. E eu tenho que me falar, sou cristão. Eu sou cristão. Às vezes a minha esposa acha que eu vou ficar brava, ela dá um calma. Eu estou calmo. Porque eu tenho que me policiar. Eu não posso confiar na força do meu braço. Eu não posso confiar na minha estatura. Eu não posso achar que eu posso ir ali e fazer justiça com a minha própria mão. Não. Quem faz justiça é Deus. O que eu tenho que fazer é andar de acordo com a vontade de Deus. Proceder de maneira digna para que o nome do Senhor venha a ser reconhecido e glorificado através das minhas ações. Nós temos que entender isso. O pecado, ele jaz à porta, mas cabe a nós dominar. E o maior erro que nós fazemos é cair, é transgredir, é dar lugar a esse homem do pecado, e ao invés de recorrer à graça, recorrer à justificação, recorrer ao Deus Criador de todas as coisas, recorrer ao advogado justo e fiel que é Jesus Cristo, o que nós fazemos? Nos retiramos da presença de Deus. Fazemos igual a Adão ali, vamos esconder que eu pequei. E para quem tem a mente de Cristo, o pecado é vergonhoso. O pecado não é bom, ele não é atraente. Porque quem tem a mente de Cristo, quando ele cai, ele não fala que eu somente fiz uma coisa. Não, eu desagradei ao meu mestre, aquele que me chamou, aquele que se entregou por mim. Ei, mas preste atenção. Se nós pecarmos, nós temos um advogado
Jesus Cristo, o justo, que intercede diante do Pai por nós. Então não é correr para longe, pelo contrário, é voltar para perto. O texto que foi lido aqui pelo presidente Malê, Salmo 40, é Ele que nos tira do charco de lodo, do charco de lama, é Ele que firma os nossos pés, é Ele. Então nós não temos que correr para longe, pelo contrário, temos que correr para perto e reconhecer: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável, eu necessito da sua graça, tem misericórdia, me ajuda naquilo que eu não consigo, me dê forças para lutar contra o meu eu. Nós temos que correr com os pés da cruz, não nos afastar dela. Aleluia. Nós temos que nos achegar a Cristo, não correr dele. Oh, meu Deus. Porque ao que está de pé, cuide para que não caia. Mas a Bíblia vai dizer que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. Isaías vai dizer que ele não está com os ouvidos tapados para que não nos ouça, nem com a sua mão recolhida para que não nos ajude. Deus, Ele é o que está mais a favor de nos ajudar, que está mais desejoso de nos ajudar, de nos alcançar, de nos auxiliar. E nós temos que entender isso. Não se cobre mais do que aquilo que Deus estabeleceu. Não permita que o inimigo jogue na sua mente que você errou e que você já não é digno, que você não vale mais nada. Não. Quando ele falar isso para você, fala: não, ainda há jeito. Porque o Cristo que morreu na cruz para mim, ele diz que ele intercede por mim, que ele ora por mim, que ele fala ao Pai por mim, e que o desejo dele é me salvar. Não permita que o inimigo lance seta sobre a sua mente por causa de um pecado, por causa de um erro. Pelo contrário, se achegue a Cristo, porque o sangue dele tornará as suas vestes alvas como a neve. O sangue de Cristo purifica de todo pecado. Ele nos torna brancos como a neve. Só Ele tem poder de fazer isso. Só Ele tem poder de fazer isso. E é por isso que quando eu me encontro nesse dilema, quando eu me encontro nessa questão em que eu falo: Senhor, já não tem mais jeito, eu já não consigo mais, aí eu me lembro que se eu me chegar e pedir força a Ele, Ele vai me fortalecer. Porque Ele dá força ao cansado, Ele ajuda o caído, e Ele alivia o oprimido. Foi Ele que disse: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Mas o inimigo quer colocar peso em nós. O inimigo, ele quer jogar coisas em nós para que nós venhamos ter vergonha de nos achegar até Deus. Mas Deus, Ele está em braços abertos para nos receber, se nos achegarmos com o coração sincero, quebrantado e arrependido. Se nós nos achegarmos a Ele com essas características, Ele vai nos receber. Ele vai nos receber. Aleluia, meu Deus. Porque a Bíblia trata Ele como Pai. E o Pai não tem prazer na morte do seu filho. O Pai não tem prazer no fracasso do seu filho. E não há ninguém que irá entender mais o filho do que o Pai. Então, quando nós estivermos com isso, com essas dificuldades, nós temos que lembrar que Cristo, Ele foi a propiciação pelo meu pecado. E por mais que se eu cair, Ele tem poder suficiente para me levantar. Que se eu errar, Ele é poderoso para perdoar o meu erro. E diferente das outras pessoas, Ele não vai me apontar, pelo contrário, Ele vai dizer assim como Ele falou para aquela mulher adulta: ninguém te condena, vai, nem eu te condeno, mas não peques mais. Deus não tem prazer em condenar ninguém. Nós nos condenamos com a nossa atitude. Oh Deus. Ainda no capítulo 8, versículo 18, vai dizer assim, considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados.
pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que pela própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Irmãos, esse momento que nós passamos de luta, esse momento que nós passamos dessa dificuldade, dessa guerra entre nós mesmos, que às vezes nós queremos fazer o bem, mas não temos força para isso, e que para fazer o mal é daqui para ali, isso será tirado, porque essa aflição momentânea ela não se compara com o que há de ser revelado, com aquilo que Cristo irá nos mostrar. Em Apocalipse capítulo 21 vai dizer que lá não haverá nem choro, nem clamor, nem dor, porque todas essas coisas serão passadas, e o próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele tem algo maravilhoso preparado para nós, mas é necessário renunciar ao nosso pecado, é necessário renunciar a nós mesmos, é necessário renunciar aos nossos desejos. E se nós fizermos isso, se continuarmos lendo, você vai ver que Paulo vai dizer que quem nos separará do amor de Deus. E esse texto é lindo. Quem nos separará do amor de Deus? O que você acha que pode te separar do amor de Deus? O que você acha que pode te afastar daquele que te comprou com um preço precioso, com um alto preço, com o sangue de Cristo? Você acha que os demônios têm poder para fazer isso? Paulo vai dizer que não. Você acha que a profundidade pode fazer isso? Paulo vai dizer que não. A altura? Não. O passado, o seu passado de vergonha, de escárnio, como era o meu, as coisas que você fez no passado, quando você não conhecia a Cristo, Paulo vai dizer que não. O presente, as coisas que você está fazendo errado agora, que está te travando, que está travando na sua vida espiritual, que está te fazendo não ver o que Deus tem para você, Paulo vai dizer que não. Serão os pecados, as coisas do futuro, os erros do futuro, Paulo vai dizer que não. Porque nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqueles que permanecerem firmes até o fim serão salvos. E a mão do Senhor está sobre a sua igreja para guardar, para livrar, para dar discernimento, para dar força, para consolar, para dar entendimento nas tomadas de decisões. Deus, Ele está com a sua igreja. Ele mesmo vai dizer que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Lá em Isaías 49 vai dizer que por mais que uma mãe se esqueça do filho que mama, do filho que alimenta, eu, Senhor, jamais esquecerei de vós. Então paremos de olhar para as acusações do inimigo, paremos de olhar para aquilo que ele vem jogar na nossa cara, paremos de olhar na seta que ele joga em nós e começamos a olhar para a carreira que está proposta, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, que venhamos ter a nossa fé nele, estabelecida nele, porque Deus vai dizer que nós não suportamos nem um pouquinho, porque ele suportou a afronta, a humilhação, o escárnio, ele foi levado até a morte. Paremos de olhar para essas coisas, vamos começar a olhar para as promessas, para aquilo que Deus falou conosco, que Ele nos daria, que Ele faria por nós. Senhor, aleluia. Vamos trazer à nossa mente o que nos traz esperança. É verdade, Pai. Ei, somos bombardeados todos os dias com coisas que querem minar a nossa fé. O mundo está caminhando a passos largos para uma decadência, para uma coisa desordenada, para a prostituição, para tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas nós temos que trazer a lembrança daquilo que nos traz esperança. Dizer: o meu Redentor vive, em breve Ele se levantará e Ele vai corrigir a favor. Nós precisamos ter essa fé. O diabo é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E tudo que ele quer fazer é vir com meias verdades para nos desviar do caminho.
Tudo que Ele quer é formar coisas, criar estratégias, arquitetar planos, para fazer com que venhamos parar, que venhamos desanimar. Coisas que nós desejamos e que falamos, nossa, eu queria tanto isso, e às vezes nós alcançamos e falamos, Deus me deu. Na verdade foi o inimigo, porque Ele sabe que te dando aquilo, você vai se afastar do propósito de Deus. Ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E com essas mentiras Ele tem arrastado a muitos, dando tudo aquilo que o coração enganoso do homem pede, Ele dá. Mas um pai sabe que mesmo tendo a condição de dar algo para o seu filho, se aquilo vai de alguma forma prejudicá-lo, ele fala, não dou. E os crentes ele tem que ter discernimento, porque os crentes estão pedindo tantas coisas voltadas para esse mundo, e eles estão recebendo, estão achando que é Deus que está dando. Deus não te dá nada que te aparte dele. Deus não te dá nada que vai fazer com que o brilho do Espírito Santo se apague na sua vida. Então tome cuidado com os desejos que você tem, com as vontades que você tem. Se você não colocar na sua oração que seja feito antes conforme a sua vontade e não a minha, você vai ser enganado pelo inimigo. Você vai ser enganado pelo inimigo, porque os nossos desejos nos enganam. Nossas vontades nos enganam. Nós temos que fazer aquilo que é a vontade do Senhor, não a nossa. A vontade dele tem que prevalecer, o desejo dele tem que prevalecer. E se eu vou abraçar tudo o que eu quero, eu vou virar as costas para Deus. Mas está estabelecido, foi dito por Ele, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você conseguir todos os seus sonhos, todos os seus desejos, toda a sua vontade, mas no fim você perder a sua alma? Do que adianta? Ele vai dizer, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então essa guerra, ela existe desde o princípio, desde que Adão caiu. E cabe a nós dominar esse ser no nosso interior, que tantas das vezes quer nos inclinar para o desejo da nossa carne, quer nos arrastar para a lamaçal do pecado. Cabe a nós dominar. Cabe a nós dominar. Eu nunca cheguei a Deus em uma oração minha e falei, Senhor, o inimigo me fez pecar. Mas eu sempre falei como Davi, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Me perdoa por ter feito isso e aquilo outro. E não só por isso, aqueles pecados que eu não tenho consciência que eu cometi, me perdoa. Porque eu peco às vezes por um olhar que eu não percebi, por um pensamento que veio e eu não percebi, não vigiei. E cabe a nós dominar isso. Cabe a nós fechar as lacunas, as arestas, as rachaduras do nosso ser, que possibilitam o inimigo entrar e fazer morada. É necessário nós nos policiarmos e fazer esse autoexame, porque nós abrimos a boca para dizer que o inimigo ele está furioso, o inimigo ele está fazendo, o inimigo está acontecendo. Mas a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o marido não toca. E se ele está tocando é porque você está dando permissão. Lembra que Jesus falou que Israel falou que ele queria ser como uma galinha e proteger ele debaixo das asas, como uma galinha que ajuda os seus pintainhos. E para quem já morou na roça, para quem já criou galinha, sabe que pintinho que vai para longe da galinha vira comida de galinha. Mas não é porque a galinha não quis proteger, mas é porque ele saiu de debaixo da proteção da galinha. Então, quando o inimigo ele nos toca, não é porque Deus não nos protegeu, não é porque Deus retirou a sua mão, não é porque Deus, quando diz que Ele é escudo e broquel, não é porque isso é mentira, não é porque Ele não é o nosso refúgio, nossa fortaleza, não, é porque nós saímos do refúgio da fortaleza
fortaleza de Deus. É porque nós saímos do centro da vontade de Deus. Então o inimigo só nos toca naquilo que nós damos oportunidade para ele fazer. Lembrem Jó? O que o inimigo fez a Jó foi o que Deus permitiu. Deus, como esqueci o nome Spurgeon dizia que o inimigo nada mais é do que um cachorro na coleira de Deus. Ele não pode ir além do que Deus permite. E com Jó foi dessa forma. Deus permitiu, pode tocar nas riquezas, pode tocar na saúde, mas não toca na vida. Então, se for algo de Deus nas nossas vidas, seja uma aprovação para que venhamos ser aprovados, seja algo para que venhamos ser experimentados, adquirir experiência, Ele não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Ele não permite o inimigo ir além do que Ele estabeleceu. Então, por isso que todo aquele que está debaixo da autoridade de Deus, que está guardado em Deus, ele tem a sua segurança firme, de que não importa o que ele fizer, se ele estiver nos caminhos de Deus, Deus trará livramento. Se ele estiver no centro da vontade de Deus, Deus estará guardando. Se ele estiver no centro da vontade de Deus, Deus pelejará por ele. Aleluia. Deus, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Deus está do nosso lado até que Ele se revele em glória de novo. Deus está conosco até que Ele volte para buscar a sua igreja. E nós temos que ter essa esperança, nós temos que ter essa fé. E para finalizar, o tempo já está vindo, o finalzinho aqui, versículo 24. Versículo 28, perdão, que eu recitei, mas eu quero ler com vocês. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, nos foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também, juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esta é uma promessa incutida para aqueles que servem a Cristo. Esta é uma promessa para aqueles que servem a Cristo. Não aceite a acusação do inimigo, porque foi Cristo que morreu por nós, é Ele que nos justifica. Não queira bater boca, não queira se justificar perante os homens, não. É Cristo que nos justifica. Não permita que o seu lado humano, que o seu lado carnal venha tomar as rédeas da sua vida, não. Antes se encheia do Espírito Santo e deixe que o Espírito te guie. Que venha se cumprir aquela palavra, que aquele que é nascido do Espírito, ele não sabe para onde vai, ele é como um vento, mas ele é guiado pelo Espírito Santo. Então procure ser cheio do Espírito Santo para poder vencer os seus pecados, poder vencer os seus desejos, vencer as suas quedas, vencer as suas mazelas, vencer aquilo que não agrada a Deus. E caso você venha cair, tenha certeza que Deus, Ele é poderoso para te perdoar. Basta se arrepender. Basta se arrepender. Basta se arrepender. Porque enquanto ainda há vida, ainda há solução, ainda há tempo. Então não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. E não há um pecado que vai suplantar ou que vai superar o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não interessa o pecado que você cometeu, não interessa o erro que você cometeu. Deus é poderoso em Jesus Cristo para perdoar e te purificar de todo pecado.
Amém? Fiquem de pé. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Bendito o Senhor. Quando nós olhamos para a graça e para o amor de Cristo, quando a equipe de louvor estava louvando ali, e eu comecei a orar, e eu pensei, falei, Senhor, eu estou aqui hoje cantando, mas eu não sou digno nem de olhar para o céu. Se as coisas que às vezes eu penso, se as coisas que vêm na minha mente passassem me enterrando aqui, vocês me odiariam. Porque às vezes nós pensamos coisas que Deus não se agrada. Não foi uma, não foi duas vezes que eu falei, eu vou largar isso tudo. Eu tenho que deixar isso para lá, não aguento mais. É um WhatsApp que corta demais, você aconselha a pessoa 30, 40 vezes, quando você vai ver, ela tropeça na mesma pedra. Você fala assim, não tem como. Mas aí eu lembro que quem me chamou, ele pagou um preço maior do que eu posso fazer. Ele sofreu bem mais do que eu não sofri, eu poderia sofrer. Ele padeceu coisas muito mais humilhantes do que eu possa passar aqui. Porque diferente de mim, ele não pecou, ele não errou, ele não tinha falha, não foi achado nele erro algum. Mas eu sou falho, sou pecador. Quantas vezes eu poderia fazer mais e não faço? Poderia me entregar mais e não me entrego? Meu pecado de opção é enorme. Eu estava ali falando, Senhor, me perdoa. Só me perdoa porque o Senhor é santo. E a sua santidade me constrangeu aqui hoje. E quando eles cantavam, dai-me tuas asas para te alcançar, eu falava, Senhor, eu não mereço te alcançar, pois eu sei o que eu faço, o que eu penso, as coisas que passam na minha cabeça, e eu não mereço a tua graça, mas a amor do Senhor me alcançar. Então me ajuda a te servir com excelência, me ajuda a fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça, porque eu sozinho não consigo, eu sozinho não tenho esse potencial. E isso é uma realidade. Nós temos que entender quão grande é a santidade de Deus. Nós temos que entender quão poderoso é o nosso Deus. Nós temos que entender quão miseráveis diante dele nós somos e quão dependentes dele nós somos. A partir do momento que nós entendermos isso, e é por isso que o Evangelho está sendo jogado como uma escória, como algo aí, uma piada, porque nós não estamos expressando a santidade de Deus, o poder de Deus e quem Ele realmente é. Deus não é nosso coleguinha, Deus não é nosso amiguinho, não, Deus é o Todo-Poderoso, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é santo, 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 Ele é vestido de justiça, e Ele trará essa justiça. Então nos apresentemos diante dele com muito temor e com muito temor, reconhecendo que se não fosse a misericórdia dele, nós não teríamos sido consumidos, que se não fosse o Senhor para nos guardar, o inimigo já teria nos dilacerado. Nós temos que entender quão santo é o nosso Deus, e quando entrarmos na presença dele, nós está aquela palavra de Eclesiastes capítulo 5, tem que se cumprir, seriam poucas as suas palavras, porque Deus é santo e nós somos falhos. Então que nós venhamos entender isso nessa noite, que nós carregamos um corpo com pecado, que nós carregamos um corpo que pede para o pecado, mas sobre nós está o Espírito Santo de Deus, que Ele nos ajuda na nossa dificuldade, que Ele aprimora nas nossas fraquezas, que Ele nos dá força para passar por todas essas dificuldades que nós temos. Então todos os dias ore e peça para Deus te fortalecer, te suprir naquilo que você não consegue sozinho, te ajudar aonde você não pode ir, que Ele te fortaleça, porque essa é a minha oração. E nós, mais do que nunca, estamos precisando de pessoas cheias do Espírito Santo, dispostas a fazer a vontade de Deus. Amém? Feche vossos olhos. Pai amado, graças te dou, Senhor. Te dou graças por este momento, por estar na tua presença, pela tua graça, por tudo que tu és, por tudo que tu representa, Senhor.
dou graça pela tua santidade, Pai, que é excelsa e não pode ser mensurada, não pode ser contada, não pode ser medida, Senhor. Te dou graça pelo teu conhecimento, meu Pai, e por tudo, Senhor, que tu és em nossas vidas. Pai amado, nos aperfeiçoe, Senhor, para que possamos, meu Pai, te servir da melhor maneira possível, para que possamos buscar a tua face, meu Pai, nos entregar a ti, Senhor, que venhamos nos prostrar, Pai, e reconhecer, meu Pai, que sem ti nada somos, que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Ah, Pai amado, venha nos libertar de nós mesmos, dos nossos desejos, da nossa vontade, Pai, que aquele passo, Senhor, que nós não conseguimos dar sem o Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, segurar a nossa mão, meu Pai, e nos ajudar a caminhar contigo. Pai amado, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, que são muitas, Senhor. Pai amado, eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor não permita, Pai, que venhamos, Senhor, cair, meu Pai, naquilo que o inimigo falou, que nós somos inferiores, que nós não podemos nos achegar a Ti, Pai, mas que através do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha nos resgatar, Senhor, a cada manhã, a cada dia, o Senhor venha nos aproximar de Ti, venha nos atrair a Ti, Pai, venha nos levar a Ti, Senhor, de uma forma toda especial que só o Senhor sabe. Pai amado, venha se revelar a nós, Senhor, para que venhamos, meu Pai, ter um grau de intimidade maior contigo e te agradar, meu Pai, com todo o nosso ser, meu Deus, pois tudo que nós queremos é te servir, Senhor, tudo que nós queremos é te servir, Pai, tudo que nós queremos é te servir, Pai, e agradar, meu Pai, a Ti, Senhor, com todo o nosso ser. Essa, Pai, é a minha oração, Senhor, essa é a minha oração por cada um que está, meu Pai. Esta é a minha oração por cada um que está desanimado, por cada um que está paquerando, Senhor, por cada um que acha que já não dá para voltar, meu Pai, que o Senhor venha se revelar e venha mostrar, Senhor, que o Teu amor e a Tua misericórdia, meu Pai, é bem maior, que aonde abundou o pecado, Senhor, a Sua graça pode superabundar, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. É o que eu te peço, Pai, e te dou graça em nome do nosso Jesus Cristo, que assim seja, amém. Amém.